O Vasco optou por jogar sem o Verratti, por jogar sem o Coutinho. Acho que sem o Coutinho ele deveria jogar mesmo, porque o Coutinho está claramente fora de ritmo, ele precisa ir entrando aos poucos, por mais craque que ele seja, está claramente, é um jogador que, diferente de outros jogadores que você às vezes vai buscar fora, ou que você faz uma grande contratação, esse jogador ele vem em grande fase, ou ele vem no momento convencional da carreira dele. Você está buscando um Coutinho que há alguns anos não rende no nível que ele sabe jogar, nem perto, né? Porque ele é um craque, mas há muito tempo ele não joga como um craque. Então, assim, o Vasco não tem um jogador que ele contratou que ele pode botar no campo e falar, resolve pra mim. Ele faz assim, eu vou devolver a sua confiança, quando você tiver confiança, você resolve pra mim. Mas não dá pra você botar o Coutinho sem ritmo de jogo, há muito tempo você jogar, e acreditar que ele vai pegar lá 2, 3 bolas e vai resolver o jogo. Pode acontecer em um jogo, aí outro ele nem tanto e tal. A recomposição dele hoje ainda é muito ruim, né? A movimentação, a mobilidade do Coutinho em campo ainda é um pouco perdida ali, desadaptada com o time, tudo natural. Ele acabou de chegar. Se fosse o Joãozinho, ou o Pedrinho, ou o Coutinho, aconteceria da mesma maneira. No caso do Coutinho, eu acho que tem uma questão de confiança muito forte, que é assim, o Coutinho, obviamente, ele sabe o momento que ele tá vivendo há alguns anos, mais do que a gente, né? Então, não adianta a gente ter a ilusão de achar que, bota o Coutinho lá que ele vai esquecer tudo e vai sair voando. Cara, se ele sair voando, vai ser depois de uma sequência que já estamos aí no segundo, terceiro jogo, tal, quarto, quinto, aí ele vira titular, sexto, aí o Coutinho estoura e vai jogar tudo que ele sabe. Essa é a minha expectativa. Eu não tenho expectativa de que o Coutinho vai entrar no time e sai fazendo um gol atrás do outro. Seria incoerente com o que a gente viu nos últimos anos. Como o Ganso do Fluminense, vinha lá da França, alguns anos sem jogar aquilo tudo que ele podia, demorou um tempo até no Fluminense pegar confiança e jogar tudo que ele pode. Claro que o Vasco conta com alguma emergência do Coutinho, mas talvez seja mais o caso de contar nesse momento com o Payet querer passar por cima do que ele fez no Flamengo e Vasco, que na minha opinião é um tremendo absurdo, e eu tive a oportunidade de dizer isso na frente do Pedrinho, inclusive. Eu demitiria o Payet no vestiário. Ou teria uma conversa, no mínimo uma conversa muito séria, ao ponto dele pedir desculpa, de falar, meu irmão, como é que você tá tomando 4 anos do seu maior rival, você tá andando no campo, abandonando a jogada? Você tá de sacanagem, você não tá na França não, meu parceiro. Isso aqui é outro brinquedo, né? Eu fiquei assim, eu poucas vezes na minha vida vi uma cena daquela num clássico, né? Num clássico humilhante, com uma derrota e tal, enfim. Mas qualidade técnica acho que ninguém discute, né? É tipo o Rames Rodrigues, você discute que o cara joga, pode discutir o quanto tá valendo a pena, o quanto ele está jogando, mas quanto ele joga a gente sabe, o Payet é um craque, o Rames é um craque, o Coutinho é um craque, o Ganso é um craque, o Lucas é um craque, a gente sabe, o quanto ele vai render são outros 500. Mas indo pro jogo de hoje, a falta do Verratti, ela é considerável pelo tipo de jogo do Vasco, não é só pelo jogador que ele é, porque tecnicamente o Verratti não é nenhum craque. O Verratti é um puta de um finalizador, um puta brigador e um puta pivô quando precisa também. Só que você tem um estilo de jogo que você joga pra chegar num centroavante com essas características. Quando isso muda no time do Vasco, evidentemente que o ataque do Vasco fica um pouco, né, toca aqui um jogador mais rápido, toca aqui um garoto mais novo, e fica aquela coisa, exatamente aonde que vai entrar no segundo pau, não tem o hábito da jogada, né? E aí quando você volta com o Verratti no segundo tempo, o Vasco vira outro time muito rapidamente, porque rapidamente você sabe que você dando a bola ali, você pode chegar, se aproximar no entorno, você pode passar do lado, que ele vai fazer o pivô, ele vai virar e bater, ou se você for na linha de fundo, você vai cruzar para ele. O Verratti é um jogador que funciona no Vasco, muito bem, né? Então, o fato dele estar ali muda o jogo. O Vasco, com alguma tranquilidade, vira o jogo, controla o segundo tempo absolutamente, faz 2 gols, que até parecia ser quando ele queria. O Vasco entrou, começou a jogar no segundo tempo, fez 2 gols. Só que aí, cara, vem a síndrome, talvez, do... Eu acho que são 2 erros, tá? Especificamente hoje. Uma dose da síndrome de São Januário, né? Que é o Vasco já há mais de 3 anos aí. Quando tem um jogo fácil nas mãos, que tem que matar e tem que resolver em São Januário, muitas vezes ele perde ponto idiota. O Vasco começa a jogar menos, começa a ser mais cauteloso. Só que esse cauteloso, cara, ele tem que dar pra você uma segurança defensiva fodida. Porque se você não tá mais disposto a agredir muito, embora o Vasco tenha tido lá alguma bola lá na frente, quando você começa a dar uma segurada, não ter mais o mesmo ímpeto de ataque, defensivamente você tem que estar montadinho, porque aí tem uma lógica. Eu não vou muito porque defensivamente eu não vou abrir nenhuma brecha. Quando o Vasco faz isso e permite que aos 43 do segundo tempo, um jogador do meio de campo do Bragantino, o Elinho, que era do São Paulo, inclusive, faz a jogada, abre e corre tudo aquilo para cabecear e ninguém acompanha o cara, por que você recuou então? Por que você voltou? Por que entrou o Zé? Aí vem outros detalhes. Por exemplo, a entrada do Coutinho. Num momento como aquele, tá 3-1, bota o Coutinho. 2-1, com aquela molecada entrando no Red Bull, eu não sei se era o caso do Coutinho. Por quê? Porque, assim, o Vasco não vai ter tanto assim a bola vai ser um pouco, pode ser que vire um jogo mais de contra-ataque.
o Coutinho não tá recompondo tão bem, ele não é um grande marcador e tal. Então, assim, eu já não vejo tanto, né? O encanto pelo Coutinho ele é fundamental pro Vasco vender e pro Vascaíno comprar o barulho, né? De ir no jogo e tal, euforia e tal. Se esse encanto começa a ser jogado fora por causa de lances bobos e jogos bobos que ele não precisa ter jogado, eu acho que é um pouco de desperdício, entendeu? O Coutinho é uma coisa especial, uma arma especial que você coloca no momento especial. Naquele momento eu acho que o Vasco não precisava fazer algumas das alterações que fez, não foi só do Coutinho. O Coutinho, obviamente, é a mais emblemática por ser quem ele é. Mas assim, eu não acho que seja nesse caso culpa do treinador especificamente, eu acho que os jogadores do Vasco deram um puta de um mole. Você não deixa um jogador rápido como o Elinho, e obviamente imagino eu que os jogadores do Vasco conheçam o Elinho. Você não deixa um jogador rápido como aquele que nem é um grande cabeceador, mas é muito rápido. Você não deixa ele enfiar uma bola e sair correndo na direção da área. Porque, cara, você não vai parar na velocidade. Então, ou você tromba antes, ou você se posiciona para não deixar, ou você não deixa ele fazer o passe e sair jogando. Agora, a liberdade com que ele fez tudo aquilo no finalzinho é mais um jogo que o Vasco acha que, ganhei. E aí, sai do estádio com todo mundo lá. Teve um início de vai e tal, já não é o quarto jogo que não ganha. Tem uma decisão na terça-feira com o Goianiense, que hoje tomou um pau do Botafogo, então já vem também com a bolinha mais baixa. E terça-feira, sim, a decisão é um jogo importantíssimo. Dito isso, decisão. Então, decisão, Rica, tu botaria o Coutinho? Não, no começo não. Eu colocaria o Coutinho durante o jogo. Eu botava a força máxima que eu tenho com o Coutinho na reserva ali do Payet. Tá difícil, mas a gente tá com a bola lá na frente, o Coutinho é do caralho. Ele pode acertar um chute de fora da área, uma bola enfiada e tal. O jogo tá lá e caindo e voltando, talvez o Coutinho seja um jogador que prejudique o time nesse momento, nessa função de voltar pela condição física natural de um jogador que tá sem jogar, não tá no mesmo ritmo do restante. Então, acho que o Vasco tem tudo para fazer um puta resultado terça-feira, uma festa em São Januário, se classificar, e esse processo do Coutinho, eu espero que o Vasco continue fazendo isso devagar. Porque eu já acho que foi um erro ter colocado ele no jogo do Atlético Goianiense como titular, achando que por ser o Coutinho ele vai resolver. Cara, se você botasse o Payet 6 quilos acima do peso ano passado, ele não resolvia. Não adianta você botar o Coutinho sem ritmo de jogo, que ele também vai resolver. Ele é o Coutinho, ele é um craque, mas não é mágico. Então, eu acho que pode ser um pouquinho mais devagar, mas hoje, de novo, o Vasco entregou 2 pontinhos mais, bem mais do que ganhou 1 pontinho. Então é isso aí, rapaziada vascaína. De acordo aí com o vídeo, né? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre o Felipe Coutinho, né? Será que o Vasco ainda precisa dar um pouco mais de rodagem, minutagem para ele aí? Ele entrando no segundo tempo, ele entrando devagarzinho para se adaptar ao futebol brasileiro novamente, porque vemos dificuldade, né, do Felipe Coutinho desenvolver um bom futebol. Ele entrou aí no segundo tempo contra o Bragantino, né? Não fez uma boa partida na minha visão. Se você gostou do Felipe Coutinho em campo, dê a sua análise. E naquela partida também contra o Atlético Goianiense, fora de casa, pela Copa do Brasil, que ele foi titular da equipe e também não conseguiu desenvolver um bom futebol. Aliás, a equipe inteira do Vasco naquela partida jogou péssimo. Foi um péssimo futebol apresentado. Então, vamos saber aí, né, o que o Vasco pode fazer para poder melhorar aí Felipe Coutinho, né, para ele voltar a ter uma boa fase, né, uma boa performance, voltar a entregar um bom futebol aí com a camisa do Vasco. Então, se você ficou até aqui no vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo aí também para chegar mais torcedores vascaínos. Valeu!